Quem passou pela rua direita foi modificado, é isso que eu quero dizer. Esse segredo eu descobri. Isso é importante. Eu acho que literatura pode mudar o mundo. Então, em Cena de volta, agora com uma dica de literatura. Uma obra do professor e escritor Carlos Carneiro nos leva a uma viagem por cenários e personagens históricos de Campinas. A Ellen Saconi vai contar tudo. Barão de Jaguara é uma rua hoje quase comum nesse centro velho de Campinas. Ela é a antiga Rua Direita e ladeia a Igreja do Carmo. Desde a primeira página, o livro Abolição via Vargas nos leva a um mergulho por cenários e personagens históricos de Campinas. É uma história que envolve personagens de Campinas, como Carlos Gomes, a baronesa Taliba Nogueira Luísa Xavier de Andrade, Miguel do Carmo, fundador da Ponte Preta, Santos Dumont já disse, Hércules Florence do 19. Mas seu trabalho vai se estender ao longo da história porque ele criou a fotografia impressa aqui em Campinas, nessa Rua Direita. Carlos Carneiro faz literatura com poesia e envolve o leitor numa viagem ao tempo, visitando referências culturais do país. Ficção envolve um personagem narrador que cisma sobre sua própria identidade. Esse personagem narrador tem dúvidas sobre seu passado e vai estudando a respeito da vida de Florence, de Carlos Gomes, de Santos Dumont, baronesa Luísa Xavier de Andrade, e ele acredita que pode explicar sua existência através dos experimentos que fez Hércules Florence. É uma mistura, sim, de ficção e realidade, uma meta-história, e a tendência é ser um entretenimento. O conhecimento também ajuda porque vai fazendo com que leitores se questionem se isso que está aqui é muito verdade ou é só da cabeça de quem escreveu. A convite desse professor, escritor, poeta, visitamos alguns desses símbolos campineiros que muitas vezes acabam coadjuvantes na correria da metrópole. Eu sou de Ribeirão Preto, vim estudar, fazer universidade aqui em Campinas. Gosto muito de literatura, gosto dos livros e os livros me dão sempre presente. Carneiro revela ainda que as 170 páginas da obra recém-lançada carregam um pouco de tudo isso. Pitadas de história, de ficção, de fantasia e um segredo escondido por todos aqueles grandes protagonistas que, de algum modo, ficaram marcados nas ruas da maior cidade do interior de São Paulo. Nesse enredo que desperta a nossa curiosidade para a história real, mas também traz muito de ficção, tem um mistério que envolve esse monumento aqui no centro de Campinas. Todos os personagens do livro acabam passando por aqui. É claro que a gente não vai contar o desfecho, mas quem lê o livro até o final, posso dizer que nunca mais vai passar por esse local da mesma maneira. Quer saber mais sobre a abolição via Vargas? Daqui a pouquinho, o professor Carneiro vai estar num bate-papo virtual ao vivo e de graça pelas redes sociais do livro. Conhecer a história da cidade é conhecer um pouco da gente mesmo, né? E isso é importante. Eu acho que literatura pode mudar o mundo. Vamos começar essa live. Estou aqui em Campinas desde 1984 e gosto da história, dos seus personagens, alguns subestimados, como Hércules Florence, Miguel do Carmo. Hércules Florence, que criou a fotografia impressa no planeta em 1833. Miguel do Carmo, que contribuiu com a fundação da Associação Atlética Ponte Preta em 1900. No vídeo de prévia que está aí, que eu coloquei, e vai haver uma edição disso tudo, e vou deixar no canal, eu fiz uma junção entre a baronesa de Ataliba Nogueira, Miguel do Carmo, Carlos Gomes, no meio-campo, Tite, o Tele Santana, Tite, o técnico da seleção brasileira, ele morou aqui em Campinas, no meio da década de 1980, foi titular do time, enfim. E aí fiz uma junção desses personagens, o Tite, Miguel do Carmo, Santos Dumont, porque eles passaram pela Rua Direita, né? Passaram pela Rua Direita de Campinas, que chama Barão de Jaguara. A Rua Direita, desde a década de 1850, ela tem esse nome, ela era conhecida como Rua de Cima. Aí ela mudou para a Rua Direita por uma influência de ruas direita no Rio e São Paulo,
que ficavam à direita da igreja principal. No caso aqui de Campinas, era a Basílica do Carmo. A Basílica do Carmo continua no mesmo lugar. O Murilo está escrevendo aqui, parabéns pelo trabalho. Né? Você relata, não sabia algumas informações preciosas. Murilo, o Hércules Florence, ele morou ali, perto da lotérica, entre uma praça e outra, né? Entre o Largo Antônio Pompeu, onde está o Carlos Gomes, e a Praça do Carmo. Tem a rua ali, né? E ele morou ali. Também viveu uma parte da vida ali o Carlos Gomes. E tanto Florence quanto Carlos Gomes, quanto Santos Dumont também morou aqui. Para mim é uma tristeza, eu não sei onde foi, eu não consegui descobrir. Fica aqui meu pedido aos campinenses históricos ou aos fãs do Santos Dumont, que aparece no meu livro, e o Santos Dumont morou perto, eu imagino, do Colégio Culto à Ciência, e depois seguiu para São Paulo para ficar com seu professor preferido, o João Kopke. O Abolição Via Vargas, ele nasce assim, eu fiz uma série de trabalhos de escrita automática durante sessão de terapia, de análise, entre final de dezembro de 2020 e janeiro de 2021. E algumas coisas que foram aparecendo nesse processo foi história de Campinas, o nome Carlos Gomes, o nome Santos Dumont. E tem esse segredo, né? Vai virar um chamativo surrealista, ou não, para a história, é o segredo de Jurema. No livro Iracema, os índios tomam um licor, uma bebida feita de plantas, por Iracema, filha do pajé, para que eles possam ficar mais fortes e suportar horas de luta sem dormir. Que Hércules Florence conheceu esse tipo de licor, esse tipo de poção. E mais adiante vão acontecendo uns episódios bem marcantes que são a ponta do iceberg. Por que eu digo isso? Gente, em 1903, quando é inaugurado a pedra fundamental do mausoléu de Carlos Gomes, tem gente de Campinas que não sabe, Carlos Gomes está ali na calçada, na Praça Antônio Pompeu, debaixo da própria estátua, com a Maria Monteiro, que está nos pés dele, aos pés dele. Então, João Kopke conheceu Carolina Florence, esposa de Hércules, viúva, então, né? Já é 1880. Então, o trabalho de Florence, que seria saber dessa poção, que o trabalho de Florence foi passado como uma espécie de santo graal. Quando Florence morre, o trabalho dele, que é imprimir fotografia, é um trabalho, isso é verdade. A experiência de impressão de fotografia, impressão fotográfica, isso fica com a família. Mas penso eu, que escrevi o livro, Abolição Via Vargas, penso eu que o trabalho do Florence não era só imprimir imagens. Vai chegar em 1905, quem vai fazer todo esse processo de chamar Santos Dumont e criar um mausoléu, pedir para Rodolfo Berardinelli, o escultor, fazer, é o César Birrimbá. Quem passou pela Rua Direita foi modificado, é isso que eu quero dizer. O Chapeiro Moleza, do Giovanetti, também passou por lá. André Eletricista, Rodrigo Programador, Marcelo Teixeira. O título Abolição Via Vargas é algo assim um pouco lateral a esse enredo, mas ele envolve um personagem narrador e ele sai para passear no domingo e ele pega o ônibus e ele vê escrito no ônibus Abolição Via Vargas. E aí ele pega esse ônibus e já tem uns pruridos, assim, porque ele acha poético e engraçado. Abolição Via Vargas. Vargas não seria a figura que combinasse com a abolição. Na cabeça, Abolição Via Vargas. Que contraste, né? Zé Renato tá aí, parabéns, Tuca é um apelido. Zé Renato, para quem não sabe pelo sobrenome, dá para ver, meu irmão preferido. Né? Diga algo sobre a capa do livro. Não disse ainda. Muita coisa aconteceu na Rua Direita, principalmente a impressão da foto de Florence. Como Florence consegue, sem os recursos que teria no Rio de Janeiro, fazer a primeira impressão de uma fotografia? E ele faz em 1833. O que digo eu que inventei coisas? Ou não? Que ele fez isso graças à poção e ao segredo que ele descobriu lá dos índios. Quando você está na Rua Direita, as pessoas são transformadas e movidas para Santos Dumont criança, Areta Duarte, Gomes, a Valéria, Murilo, Zé Renato, eu, Bia. Tá? Então, a poção
Precisa ler o livro. Olha, além desse francês e do futebolista francês, é o Hércules Florenzi. E do futebolista Miguel do Carmo, o Bia Rembá, a Emília Meiro, o Renato Dias, a Marielle Fonseca, o João Vasconcelos, a Cláudia, a Valéria Delafino, o Santos Dumont, o Bozó, o Mané Falaó, a comunista Vera Teles, a Maria de Jesus, a Gilda do Cinema, o Caio Moreto, a Renata Pavani, o Ricardo, a Stephanie Barbosa, o Marcos Rada, os Cajueiro Tudo, o Yoshida, o João Bissotto, a Olívia, a Rafa Mucaio, o Gustavo Mucaio, o Ciscar Poeta, o Roberto Pinho de Moura, muita gente. Gente, tem uma lista, né? Zé Renato, essa foto que está aqui, não sei se dá para você ver, é a capa do Abolição Via Vargas. É o detalhe da frente de um caminhão que foi manualmente enfeitado. Em Visconde de Mauá, 2010, estava passeando e vi esse caminhão, parece um jipe com uma caçamba, de alguém estacionado, não sei para que servia, se era um hobby da pessoa, se vendia coisa, se passeava por Visconde de Mauá, e achei que combinava por conta dessa figura de rosto escurecido, né? Mais detalhes lendo o livro. E a vida desse narrador, o que ele vai descobrindo conforme estuda as histórias de Bia-Rembá, Santos Dumont, referência a Machado de Assis. Por que Bia-Rembá morreu tão cedo? Que segredo guardou? Esse segredo eu descobri. Esse segredo é igual da Coca-Cola. É verdade, Murilo. Então, eu continuo pedindo para que você, se você puder, divulgar essa história, entrar no nosso Instagram, @carneiro_liter. E quem deu o início dessa história foi um dos jornalistas de lá, o Ricardo Aranha, que passou isso para a jornalista Ellen, para a Giovana. Gosto de contar histórias para aluno, ex-aluno. Já fiz passeio cultural, passeios, tudo do meio, né? Envolvendo o Centro Histórico de Campinas, né? Onde encontrar o livro? Na Amazon. Na Amazon você digita Abolição Via Vargas e o Carneiro. Você vai encontrar o livro lá. Na plataforma da editora Clube de Autores, né? Clube de Autores. Aí você digita no buscador, meu nome vai aparecer. Entra no canal, divulga o trabalho faço trabalhos com livros. Vocês podem ver aí o que há no canal Letra de Letra. Tentar aproximar a leitura das pessoas que precisam. Essa é a ideia do canal. Gente que sofreu com a pandemia também, que tem que estudar às pressas, que trabalha, que não tem tempo de rever. E eu faço esse tipo de trabalho e ganho presente. Não posso falar muito porque ganho presente da literatura. Vídeos, tá? Então eu gosto disso. E gosto de escrever também, até que dá certo. Coloquei aqui mais 2 outros livros que estão pela Amazon e pela editora Clube de Autores, resenhas de sonetos do Camões e uma série de crônicas, literatura não autorizada. Queria agradecer muito, 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 muito. Eu e a literatura agradecemos demais. Literatura que pode mudar o mundo, eu acredito nisso, né? Até mais. Beijos.